Nós íamos medir a sincronia dos jogadores em tempo real, do cérebro dos jogadores, para saber se o cabeça fria, coração quente do Abel está fazendo sentido, se os caras sincronizaram. Aí o que eu fiz? Eles me permitiram medir isso em 4 jogadores ou 6 jogadores do Sub-20. Tá. Pus o EG no CT do Palmeiras, tá? Projetei a BrainNet na parede. Isso vai entrar para a história. Agora que eu posso contar. Legal, cara. Aí eu vou publicar. Aí nós medimos atividade elétrica em tempo real do cérebro do Sub-20, enquanto eu dava umas instruções, ou outra pessoa, de o que eles tinham que fazer num jogo. Não sincronizou nada. Os caras não estavam nem aí para mim. Nem pro... Aí vem o Abel e fala 5 minutos do que eles tinham que fazer no jogo. Bum! Conectou. Lobo pré-frontal dos caras, que é a área que planeja o futuro, que planeja ações coletivas, ações em grupo. Bimba! Tá? Aí eu falei, nós vamos fazer isso em tempo real nos treinos e no futuro isso vai ser feito no jogo. Tá? Você vai poder saber que o cara precisa ser substituído muito antes dele ter sinais de fadiga física. É a tiarinha, hein? É a tiarinha para ganhar dos caras ali. Né? Aí eu falei, não vai ter pra ninguém. Não vai ter pra ninguém. Não, isso aí não ia ter pra ninguém, cara. Não vai ter pra ninguém. Não ia ter pra ninguém. Quem assinou isso daqui? Zico? Cara, então, Zico? Isso daqui te assusta, Pedro? Não. Assusta. Não. Mas ele morreu no Vendaval. Não, em Montevidéu. O Pedro tava lá ontem, cara. Não, mas ontem eu não vi. Ontem é um joguinho sem significado, eu só assisto decisão. Mas enfim. Sempre imagina um barato desse? Cara, muito louco. E eu fico pensando, ó, tudo isso é muito foda. Eu sou a favor de que isso exista no mundo. Mas eu fico... por outro lado, eu penso, porra, a gente não tá tirando o gostoso do futebol, que é o imprevisível? Não dá, não tira, porque a sincronia é só uma manifestação do improviso. Você só está medindo um componente da improvisação. Você nunca vai... o Abel falou uma coisa muito correta, tanto publicamente quanto quando eu conversei com ele. É impossível você quantificar e reproduzir, quantificar e reproduzir um jogo como o futebol. Porque o número de parâmetros aleatórios é tão gigantesco que não tem como. Tá? Não tem como. Então, por exemplo, aquela jogada que eu sempre uso da final da Copa de 70, que o Tostão rouba a bola, dá para o Clodoaldo dribla 4 italianos, passa para o Rivelino passa para o Jairzinho dá para o Pelé aponta no futuro, sem olhar. Ele aponta no futuro, o Carlos Alberto vem, pega a bola no futuro e faz o gol. Não tem como você prever aquele barato. Tá? Se você olhar aquela jogada, as decisões que foram tomadas por cada um daqueles jogadores, elas são aleatórias. Tá? No momento, o cara toma uma decisão ali. Mas aí, será que por trás, nesse exemplo aí que você deu, não tá a BrainNet ali agindo? Por que o Pelé pôs a bola no futuro? Porque eles já se conheciam tanto. Ele jogou 5 anos com o Carlos Alberto no Santos. Então, ele sabia exatamente onde o Carlos Alberto ia estar. É o que a gente chama de entrosamento. Na minha época, a gente chamava isso de liga, deu química. O time que deu química. Tá jogando por música. Por música. O Oswaldo Brandão falava isso, por música. Eu não sei se você conhece essa história. O Oswaldo Brandão estava lá treinando a academia do Palmeiras em 74. Ele estava no meio do campo. Aí ele falou, não. Saiu do meio do treino, subiu na arquibancada. Aí o diretor de futebol do Palmeiras falou, Brandão, meio do treino, você vem aqui na arquibancada e fala, não preciso fazer mais nada. Eles jogam por música. Entendeu? Deu liga. Era a BrainNet. Era a BrainNet. Então, uma orquestra sinfônica, um time de futebol, um coral, né? Um grupo de astronautas, quando os astronautas saem lá da estação espacial, né, para fazer uma caminhada espacial, claro. Aquilo é coreografado, porque qualquer erro ali, os caras estão mortos, tá? Qualquer erro, não tem segunda, não tem chora minha nega ali, acabou, tá? Todos esses balés humanos, que são manifestações da nossa capacidade de criar grupos sociais coesos, dependem de uma BrainNet, tá? E essa BrainNet é manifesta pela sincronização da atividade dos nossos cérebros. E o que tu estava fazendo lá durante nesse período era observar a BrainNet. Eu estava no Palmeiras? Tá querendo mostrar para os caras que tem, cara. Eu fui observar e fui falar para eles, olha, esta aqui é a fronteira do esporte de alta performance. Então, a minha sensação é que o Abel adorou. A comissão adorou. Mas alguém ali no Palmeiras disse que não era para ele. Imagina, cara, você começa a medir, você vê que um jogador tá fora.
Mas você sabe ali pelo seu E pra histórico torcida de do treino... Palmeiras, que já vai cair na minha cabeça, eu ia fazer de graça, tá? Pro bono e consegui dinheiro para fazer. O meu chapeuzinho do Palmeiras eu passei e consegui gente do fora do Brasil Aí, ó. para pagar. Então o Palmeiras Neurolab ia ser self-funded. Quer conversar com o Landim, com o Braz? Não, aí é difícil. Aí fica difícil. Não, eu tenho um contato com um time um pouquinho melhor, que eu vou lá agora na Inglaterra. Um pouquinho melhor. Qual? Não posso falar. Tá bom, tá bom. Mas eu volto Cara, aqui isso para é contar. muito legal. Isso é sensacional, cara. Porque você pegar os grandes times da história de qualquer esporte, Qualquer. você vê que tem isso. Você pega um Lakers. Chicago Bulls da época Isso. ou Lakers da época do Magic Johnson. Cara, e depois que você vê os documentários e tudo, você vê, cara, tinha um negócio ali, cara. Entendeu? Tinha, porque nós Não temos adianta- neurônios, nós temos uma classe de neurônios no sistema frontal e parietal, a gente chama, eu não gosto do nome, mas o nome é neurônio espelho, conhecido na literatura, tá? Que eles disparam vendo outro indivíduo fazer movimentos. Então eles copiam, eles de certa maneira eles estão registrando movimentos de outros indivíduos do nosso grupo social e estão usando essa informação para treinar, e não é só nós, tá? É aquele exemplo velho de eu bocejo, o cara boceja, é isso? Isso, mais Tá. ou menos. Mas, basicamente, eu vi isso em macacos, né? Quando a gente estava registrando atividade elétrica de certas áreas aqui do córtex motor, e um experimentador passava na frente, isso foi descrito pelo professor Risolati pela primeira vez nos anos 90, meu amigo, na Universidade de Parma, né? Um lugar bom para você comer presunto, mas ele descobriu isso lá. Quando um de nós passava, ou quando um de nós estava comendo, ou quando um estava mexendo nos papéis, o neurônio disparava. Ele não disparava quando o macaco se mexia. Ele disparava quando o macaco via alguém se mexer. Tá? E isso para esporte Cara, é o básico, tudo, cara. tá? É tudo. É a primeira coisa da explosão, por exemplo. Do Isso, cara, se né? você ganha, porque eu acho que eu contei para você, uma das minhas palestras em Nova York, eu terminei essa palestra e vi um cara andando na minha direção, eu falei, pô, com esse cara? Não é possível. Era o Ron Dennis, que era o chefe da McLaren na época, né? E eu tinha visto esse cara todo domingo, quando o Ayrton Senna corria, eu via o cara. Ele falou, olha, é o seguinte, se você me der 100 milissegundos a mais, ou reduzir em 100 milissegundos, ou 30 milissegundos, o tempo de reação de um piloto campeão de Fórmula 1, é a diferença entre ganhar o título e ficar em quinto lugar, ou sexto lugar. Tá? Porque eu mostrei algo nesse estilo, que os macacos começavam a se mexer mais rápido com o treinamento. Tá? O cara que era o diretor da Fórmula 1, de uma equipe de Fórmula 1 de ponta, virou para mim, biomecanicamente nos nossos simuladores não tem o que ganhar. Tá? O tempo de reação dos caras não melhora. Mas se você conseguir algo desse estilo, é uma fortuna o que vale isso daí. Né? Agora, no esporte coletivo é ainda mais fundamental. Porque você Tô entendendo. Você tem 11 caras ali no campo. Sincronizar 11 mentes não é trivial. Sim, cara. Né? Não é por... E aí eu falei para o Abel, quantas vezes um cara treina pênalti? Quantos pênaltis você consegue fazer um cara treinar? Se eu me lembro direito, ele falou 10, no máximo, no final do treino. Eu falei, não, no nosso sistema de realidade virtual ele vai treinar 10 mil. Porque ele não vai cansar, não vai consumir energia, ele não vai contrair a perna, ele vai treinar mentalmente a posição do joelho do goleiro, a posição do pé dele, e ele vai sentir no pé dele, sem sair da cadeira, o feedback do contato com a bola. Que tipo de equipamento tu estava propondo para isso daí? Os que eu desenvolvo. Os que eu desenvolvi para pesquisa básica, mas agora eu quero me divertir, entendeu? É por isso que tem aquele negócio de você pegar os 11 melhores jogadores do mundo, talvez aquilo lá não vire um time, né? Não, Sim, cara. Sim. Aí eu brinquei com a gente viu lá o melhor ataque do mundo, Romário Sávio de mundo, né? não rolou, né? Não rolou. Mas por que não rolou? Individualmente o talento era explosivo. Faltou a conexão. Faltou a liga. A liga. Por exemplo, tinha um treinamento... Isso, vamos lá. Vamos dizer que tivesse ido pra frente isso daí que você tá falando do Palmeiras. Não, vai pra frente, só não vai no Palmeiras, tá infelizmente. Tá bom. Mas como você não pode me contar ainda em detalhes, vamos dizer que tivesse ido pra frente no Palmeiras. Sim. Essa liga, essa BrainNet que pode estar num... Vamos lá, você vai no Flamengo, vamos dizer que lá não está bem calibrada, então os caras não estão dando liga. Isso, observando os resultados do que os caras estão apresentando na hora do jogo, não sei o quê, dá para fazer um trabalho para que haja essa liga? Isso, não, a ideia era a seguinte,
A ideia não era só mensurar qual é o grau de sincronia. A ideia era amplificar o grau de sincronia com as ideias que eu tenho de treinamento virtual. Meu irmão, Isso aí pode melhorar a Isso tem o contratação. potencial Cara, de elevar o nível a ponto de todo mundo vai ter que fazer, senão vai Não. ter um time imbatível. Não, veja bem, no lance, ou seja, vou dar essa de graça para você, porque eu sou um cara caridoso. Tá bom. No lance do primeiro gol do Flamengo ontem, Tá. a bola é lançada no facão pro Pedro. Aham. O que acontece? O Palmeiras jogando 3 zagueiros, em linha. Luan e Gomes hesitam. Eles não sabem quem vai na bola. Isso. Tá? Isso. Porque a bola foi bem passada. Todavia, se tivesse um zagueiro que explodisse, ou se um deles explodisse do jeito que eles explodem, não tinha um gol. Tá? Mas eles hesitam, porque eles não estão tão acostumados a jogar em linha em 3 zagueiros, porque é uma coisa que o Abel fez agora. Tá? Eles são bons jogadores, ótimos jogadores, mas eles não estão tão sincronizados. Isso aí. Tá? No momento que você hesita por 100 milissegundos, a bola chega no Pedro, é gol. já era. Tá? Segundo gol do Flamengo. O goleiro dá um chutão. O cara dá uma ginga, que eu não me lembro quem era o jogador, e cruza na área. Note, o Piquerez não chega com a Arrascaeta. A Arrascaeta cabeceia sozinho. Porque o zagueiro e o quarto zagueiro não entenderam a penetração do Arrascaeta no facão também para cabecear. Tá? Agora, se eles tivessem visto essa cena 20 milhões de vezes em realidade virtual, eles não precisavam pensar. Ia ser automático. Ia né, ser cara? automática a reação motora deles. Você entendeu? Essa é o que faria o ganho de qualidade. O feedback físico, vamos lá, você falou que o cara vai treinar o pênalti e o pé dele sentiria... Isso. Isso é importante pro... Isso é importante. É muito importante. Porque você, tanto no beisebol, no arremessador, o pitcher, né? Isso. Quanto no cobrador de pênalti, não dá tempo de reagir se você só vai esperar para ver onde a bola vai. Simplesmente não dá tempo. O pitcher, por isso que o cara de beisebol Esconde a a bola com a luva. Isso aí. Porque a configuração dos dedos dele define se é um fastball, curveball, slider. E isso é definido pela configuração dos dedos. O jogador, antigamente, né? Ele esperava para ver a configuração dos dedos. Antes da bola sair da mão do cara, ele tinha que decidir para onde ele ia bater. Aham. E os maiores jogadores da história americana, teve um cara, Ted Williams, que bateu 40% numa temporada. Um cara. Isso aí, cara, é 40%. 40% é o top do top foi o da maior história. jogador de todos os tempos nos anos 40. Tá? O melhor jogador hoje em dia é 35%, 36%, uma temporada. Por quê? Porque eles têm que reagir antes da bola sair da mão do cara. No cobrador de pênalti... Ele meio que tem que adivinhar. Os grandes caras adivinham. Eles não adivinham, eles treinaram a mente deles a esperar a configuração dos dedos. Então é automático. Tá. É automático. Então eles já estão fazendo isso em hockey no gelo. Né? Nós íamos trazer, mas não da maneira que eu proponho, uma maneira mais simplista. O cobrador de pênalti é a mesma coisa. Se o goleiro for esperar a bola sair do pé do cara, pode esquecer. Só se ele der sorte de Do cara bater mal. bater mal ou ele adivinhar o canto. Tá? Mas se ele quiser conscientemente, ou não, conscientemente é a palavra errada, se ele quiser realmente ter uma chance, ele vai ter que automatizar alguma rotina. Ou a posição do joelho dos caras, que vai cobrar, porque a posição dos joelhos te diz se ele vai bater de chapa, de peito, de trivela, tá? Se ele vai bater de bico. Então, o cara tem que olhar para a configuração das pernas do cobrador, não para a bola. Tá? Então, era isso que, uma das coisas que a gente propunha fazer. Agora eu vou ser profético aqui. E só terminar uma coisa, Vai a lá. coisa mais Vai divertida lá. é que nós pegamos jogadores de várias posições. E aí nós medimos o tempo de reação dos jogadores numa realidade virtual para uma bola vindo aleatoriamente de encontro ao cara ou um jogador. E dependendo da posição do cara, os tempos de reação são diferentes. Olha só. Então, o lateral direito que nós medimos, ele reagia muito mais rápido para a bola do que para o jogador. O back central era o oposto. Ele reagia muito mais rapidamente para o jogador do que para a bola. E o centroavante do time reagia com as melhores reações, as mais baixas, tanto para o jogador como para a bola. Porque ele precisa saber onde está a bola e onde está o back. Né? O lateral direito precisa saber onde está a bola, porque ele vai para frente com a bola. E o back central precisa saber onde o cara está para marcar, entendeu? Aí eu cheguei, dá para a gente descobrir ali no sub-15 qual vai ser a melhor posição do cara. Olha isso, cara. Né? Mas infelizmente alguém lá no Palmeiras achou que não era... Agora escuta Que pena, minha profecia, hein?
Que pena, não sei. Que bom, eu acho. Ó, minha profecia é a seguinte: o senhor vai conseguir implantar isso lá no time da Inglaterra. Ou da Itália, um dos dois. Tudo bem. Vamos supor que é na Inglaterra e no Mundial de Clubes contra o Palmeiras. Nossa, nem me Os fala. caras vão ganhar do Palmeiras Aí eu não por volto conta pro disso. Brasil. Eu não volto, eu me Por suicido. conta disso. Aí eu me suicido. Tá ali, ó, o Juquinha de Não, testemunha. eu tenho uma solução melhor. Escuta. Que a minha mãe falou que se eu fizer isso, ela me mata. A solução é melhor. Eu sou sócio do Palmeiras, remido, né? Eu vou virar conselheiro, esperar 4 anos, quando a neurociência não for tão legal, e vou ser candidato a presidente do Palmeiras. Aí eu chego lá e falo, Abel, é o seguinte, agora quem manda aqui sou eu. Não Vamos fazer. Né? Vamos fazer, né? Abel. Né? Só não vai ter mais jato, Você né? já imaginou o primeiro presidente de um clube de futebol neurocientista? Pô, ia ser uma Pô, viagem, seria cara, hein? legal, hein? Por que não? Seria legal, hein? Seria sensacional, que é o que os caras mais precisam mesmo. Ah, chega na Leila, não conhece a Leila, não? Não conheço a Leila, não. Pô, pelo amor de Deus. Eu mereço punições, mas tem limite. Caralho. Eu faço assim, eu chego no Palmeiras, viro o presidente do Palmeiras...